é a gente pensar assim, que o projeto moderno, baseado numa razão, numa racionalidade tradicional, se calcou, né, que é a ideia do humanismo e tudo, quer dizer, as intenções sempre foram muito boas, mas se calcou numa proposta que, utilizando uma frase do Nietzsche, né, de correção da existência. A gente já falou isso outras vezes, né? E o Nietzsche ele vai propor a ideia do trágico justamente para se contrapor a esse projeto que não é só o da modernidade, mas também o da modernidade, mas que já foi antes o da Idade Média, o das religiões, num certo sentido, e antes disso da Grécia a partir de Sócrates, né, de buscar formular projetos, né, de transformar, aí, já sob essa ótica nietzschiana, a própria existência. Né? Então, a nossa interpretação é de que isso viria de uma dificuldade de lidar com o que na existência nos desagrada. Então, por exemplo, tanto o Spinoza quanto o Nietzsche, eles fazem essa diferenciação, quer dizer, essa crítica à ideia do bem e do mal, que foi instituída de forma bastante clara a partir de Sócrates. Então eles fazem essa crítica dizendo que não existe o bem e o mal, mas sim que o bem e o mal são uma abstração a partir do que nos agrada e nos desagrada. Quer dizer, então o homem, de uma forma geral, a partir do que o agrada, ele pensou, bom, isso é o bem. Né? E a partir do que o desagradava, ele pensou, isso é o mal. Então a ideia básica de ambos, né, apesar de serem distantes quase 2 séculos, né, é a de que, na verdade, o bem é uma generalização, uma universalização indevida do bom, e o mal é uma universalização indevida do ruim. Então, o que nos é bom, a gente teria essa tendência de achar que constitui um valor que está fora da natureza ou fora da interação, das relações, um valor por si só, um valor absoluto, seria o bem, e o que nos desagrada também constituiria um valor que estaria fora dessas interações, das interações reais da vida presente, para usar o termo, né, da filosofia, fora da imanência, né, e que constituiria o mal, né, um valor absoluto. Mais uma vez, tanto Spinoza quanto Nietzsche, eles têm uma ideia, eles tentam, né, mostrar para a gente, né, que o ser humano está sempre e inevitavelmente valorando. Em que sentido? A ideia do Spinoza, o argumento do Spinoza é assim, que qualquer ideia que a gente tenha, ela afirma algo. Né? Então, se eu penso, isso é tal coisa, ou isso eu gosto, ou isso, enfim, qualquer ideia que eu possa ter, ou eu conheci alguma coisa, isso já é uma afirmação no sentido de que, se para mim, na interação, na experiência, né, na interação com as coisas, eu tenho uma ideia da coisa, eu conheço a coisa de alguma maneira, eu estou dizendo que ela não é diversas outras coisas. Né? Bom, agora, por que é importante esse termo que ele usa, de uma ideia afirma algo? Porque é diferente, e esse contraponto eu vou tentar fazer ao longo, né, da minha apresentação, para vocês irem absorvendo essa ideia, né, e entrando nisso que eu estou tentando passar para vocês, né, que é diferente de uma ideia socrático-platônica de que existem valores universais e diferente do princípio de identidade aristotélico, né, que uma coisa ela tem uma definição que a esgota, e se ela é idêntica à sua definição ou à sua essência, ela não é nada mais. Então, quando o Spinoza diz que uma ideia afirma algo, ele está dizendo assim, que as coisas são múltiplas, complexas, e que uma ideia que eu tenha de alguma coisa, eu já estou tendo essa ideia dentro da interação que eu tenho com a coisa que eu estou conhecendo. Isso vai ficar mais claro. Com Nietzsche,
a descrição que ele faz é próxima dessa, talvez fique um pouquinho mais claro, né? Ele diz simplesmente que a gente está sempre valorando no sentido de que, na relação com as coisas, relação de conhecimento, de uso das coisas, eu inevitavelmente sou seletivo. Né? Nós somos inevitavelmente seletivos, no sentido de que não. Ou ainda, para voltar para os termos do Spinoza, algumas coisas se compõem conosco e outras não. Algumas aumentam nossa potência de ser, existir, agir, e outras, ao contrário, diminuem nossa potência de existência, nossa vitalidade. Então, estar no mundo já é valorar, mas uma valoração que diz respeito, tanto para um autor quanto para o outro, diz respeito ao próprio estar no mundo. Quer dizer, eles não estão... Essa compreensão desse valorar intrínseco à existência, ela é anterior à ideia da criação ou do estabelecimento de valores que sejam pensados como externos à existência e que sirvam como princípios absolutos ou transcendentes, ou transcendentais, enfim, que possam balizar de fora a nossa existência. Não sei ainda se está claro, imagino que não muito, mas espero que aos poucos vá ficando. Essa ideia inicial, ela está querendo dizer o quê? Que a gente só cria e acredita em valores absolutos e transcendentes a partir da nossa experiência. Então, voltando à ideia do bem e do mal, quer dizer, se na minha experiência eu valoro as coisas que me são boas, que me agradam ou me são favoráveis, aumentam a minha potência, eu valoro achando-as boas. E se acontece de eu confundir este bom com o bem, né, então eu passo a criar um valor transcendente a partir de uma experiência mais ou menos singular, ainda que a gente possa generalizar e pensar que existem experiências que são mais ou menos comuns a todos os seres humanos. Essa passagem de valores ligados à experiência para valores universais é o que faria a passagem do que em filosofia a gente pode chamar, né, esses autores, o Spinoza sobretudo nomeia dessa forma, o Nietzsche não, mas ele corrobora esse princípio de raciocínio, né, ao modo dele, o que a gente poderia chamar de uma compreensão ética, e quando a gente pensa nos valores universais, absolutos, transcendentes, numa compreensão moral, ou em valores morais. Então, a moral, ela se definiria por estabelecer valores ou critérios que independem da singularidade da experiência de cada um. Então, seria mais ou menos assim, se eu sigo a moral, eu vou buscar um bem e um mal que são absolutos e que, portanto, deveriam, segundo a moral, ser seguidos a todo custo, em todas as ocasiões, em todas as experiências, em todas as culturas, justamente porque o discurso moral, ele passa essa ideia de que existe um bem e um mal, e o bem e o mal, enquanto tais, são válidos sempre para todos. O que tanto o Spinoza quanto o Nietzsche estão tentando mostrar é que esse bem e esse mal, supostamente válidos para todos, em qualquer momento, em qualquer lugar, foram criações a partir de um bom e de um ruim da experiência. Então, o que eles estão propondo é, digamos, essa volta para essa compreensão do bom e do ruim e, portanto, para uma valorização, voltando para a palavra, da imanência, né? Então, imanência contraposta à transcendência, uma valorização da experiência e, portanto, do afeto. Não é à toa que esses dois autores são filósofos que têm, na sua filosofia, uma teoria dos afetos. Então, uma revalorização do afeto, ao contrário de uma valorização da própria moral. Então, a tradição filosófica, contrariamente a esses autores que eu estou trazendo,
ela sempre valorizou a moral, no sentido de vamos estabelecer com uma razão dissociada da vida, nesse sentido, né, o que é o bem e o mal segundo critérios absolutos e válidos, portanto, para todos, em qualquer lugar, etc. Né? E aí, a partir disso, segundo esses critérios, eu faço uma imposição moral, né, ou me submeto a essa moral, acreditando que isso vai melhorar a existência. Então, voltando para o nosso ponto de partida, né, o projeto moderno e antes dele, né, o projeto, se a gente pode dizer assim, medieval, e antes dele o socrático, o platônico, né, foram projetos que se fundamentaram em determinações do que seria o bem e o mal. Quer dizer, então, eles se caracterizam por essa diretriz moral. Então, a gente poderia pensar, mas será que a crise dos valores, a crise das instituições, que é o tema de hoje, a crise da racionalidade, da tecnologia, a crise política, né? Ou a crise, enfim, de um modo geral, do projeto moderno, ou mesmo do humanismo, apesar, repito, de todas as suas boas intenções, será que esse projeto que entra em crise, né, ele é responsável pela degradação do planeta, pela violência? Né? Parece uma causalidade linear demais. Né? Bom, o que eu estou tentando trazer com o módulo e na palestra de hoje é a ideia de que o que seria problemático nesse projeto, repito, apesar de suas boas intenções, seria o sentimento de que a existência com o que há de bom e ruim, a vida com suas vicissitudes, poderia e deveria, né, quer dizer, são dois problemas distintos mas correlatos, né, quer dizer, deveria e seria possível ser melhorada no sentido de corrigida. Então, que seria esse sentimento que seria problemático, porque ele levaria a uma intenção, a um sentimento de insuficiência da existência e, portanto, uma insatisfação, um mal-estar, né, para usar a palavra da neurose, né, um mal-estar em relação à existência, e que, a princípio, pelo menos como meta ou como utopia, esse mal-estar poderia ser superado. Bom, então a ideia que eu trago com esses autores com os quais eu trabalho, né, é que não é que o mal-estar não pode ser superado ou que ele pode ser superado. A ideia é que esse mal-estar, ele próprio já é fruto de um sentimento de insatisfação em relação à própria existência. Por sua vez, o sentimento do trágico, ele propõe, né, essa aceitação, e mais do que uma aceitação, uma afirmação da existência. Então, assim, para a gente poder pensar qualquer tipo de transformação da realidade, é preciso, antes de mais nada, afirmar a existência dessa realidade. E afirmar a existência como um todo. Então, portanto, com suas vicissitudes, dificuldades. Bom, então, passando por um outro ponto ainda dentro desse raciocínio, né, o que estaria na origem desses vários projetos de correção da existência seria um desejo de controle. E um desejo de controle dentro do possível total, quer dizer, um controle o mais amplo e vasto possível. Um controle da vida com uma ideia subjacente que seria assim, se a humanidade, o homem, nós, né, não controlarmos a existência, a catástrofe vai acontecer. Né? Quer dizer, então, um sentimento de uma catástrofe iminente caso a vida não seja o tanto quanto possível controlada. Eu vou fazer, de vez em quando, um contraponto com a
a relação que a gente tem com as crianças, né? Que eu acho que é um bom exemplo para tornar mais concreto assim, o que eu estou querendo dizer. Existem pais, né, que ficam tão preocupados dos filhos, isso em qualquer idade, né, seguirem caminhos errados, ou enfim, seja lá o que for que cada pai pensa como sendo errado, mas de se meter em problemas ou sofrer demais, enfim, daí a variedade de angústias, né, dos pais é grande, né, e que acreditam, ou pelo menos têm a tendência a exercer um controle tanto quanto absoluto possível, né, sobre os filhos, como se isso fosse impedir qualquer tipo do que, digamos, de destino, né, ou de acontecimento que os pais estão temendo que aconteça, né. Eu dou esse exemplo porque, de uma maneira, eu acho que é um exemplo familiar, né, mais ou menos para todos, e também eu acho que é fácil de entender o quanto que esse tipo de controle obsessivo ou absoluto sobre os filhos dá errado, né? Não é um controle total dos pais sobre os filhos, em que idade que for, desde pequenininho, 2 anos de idade, adolescente, a idade que for, que vai impedir qualquer mal que está tentando ser evitado por esse controle. Ao contrário, né, quer dizer, é preciso para que a criança, repetindo, seja em que idade for, possa se virar sozinha, aprender a amar a vida, não ficar insegura e tudo mais, ela poder se sentir livre para ser. E tanto no projeto da civilização, da cultura, do homem, quanto nessa relação, né, de pais com filhos, quando acontece alguma catástrofe com filhos ou na humanidade sob controle, né, é compreensível que a sensação seja, viu? Olha só, tinha que ter controlado ainda mais. Né? Então, estou fazendo esse contraponto para ilustrar bem o que eu estou querendo dizer em relação ao homem, à humanidade. Né? Então, seria assim, ao invés de tentar compreender como as coisas funcionam, para tentar favorecer uma autonomia, uma independência, uma segurança, um sentimento de amor à vida, busca-se um controle total para evitar sofrimento, dor, vicissitudes, problemas, imprevistos, acidentes, etc., etc., que só agravam a insegurança, e quando acontece algum problema que estava tentando se evitar, aí a tendência é, ao invés de aprender com o problema de que aquele método não estava sendo bom, né, a tendência é pensar, olha só, eu tinha que ter controlado ainda mais. Né? Ou então, bom, esse projeto de controle não deu certo, vamos passar para outro projeto de controle. Então, aí na questão da instituição, né, a gente tem também, depois vou ligar tudo isso, a gente tem, me parece, né, uma tendência, ao mesmo tempo, a buscar instituições, mas buscar instituições dentro desse sentimento, desse desejo de controlar a vida, para que ela não sofra imprevistos. E, ao mesmo tempo, a gente tem também esse sentimento e essa experiência, né, de que, de alguma forma, instituir acaba sendo acaba consistindo em enquadrar a vida, e isso tira alguma coisa de riqueza da própria vida. Então, vou dar exemplos de instituições: casamento, família, instituições políticas, né? Sistemas de governo, partidos políticos, instituições administrativas, empresas, igrejas, escola, e por aí vai. Né? Agora, só para a gente pensar bem assim, o que eu estou entendendo por instituição, a linguagem também é uma instituição, é algo instituído para permitir, enfim, a comunicação, etc. Então, ainda, né, dentro dessa ideia da gente problematizar a questão,
Então, acho que é uma coisa comum, familiar para todos nós, essa ideia assim, digamos, no namoro está tudo indo ótimo, tá? Aí casa, né? E aí o amor, a paixão, ou mesmo o entendimento começa a ficar mais difícil. Ou institui uma família, aí não tem mais tempo para nada, os deveres pesam, e aí a riqueza da vida começa de algum modo a se perder, ou algo da riqueza da vida começa a se perder. A mesma coisa, né? A própria ideia de escola, né? Tanta coisa para aprender em relação à vida, mas não, aí coloca aquele programa já pré-determinado e tudo, e aí se enfatiza que o aluno tem que aprender na marra aqueles conteúdos disciplinares, né? O termo é forte, né? As disciplinas, e se perde um saber pensar ou uma melhoria para a vida. Bom, então existe essa ideia, né? Ao mesmo tempo de um desejo de controlar a vida através da institucionalização das coisas, e ao mesmo tempo um sentimento, uma experiência de que a instituição cerceia a liberdade do indivíduo e de alguma maneira talvez poda algo da ordem de uma riqueza de vida, de uma potência de vida, de uma vitalidade. Bom, e aí a minha questão, né, a nossa questão para hoje é pensar assim, será que esse cerceamento ele está ligado ao próprio fato de instituir? Será que instituir inevitavelmente implica nesse cerceamento da liberdade ou do indivíduo? A minha intenção, né, é argumentar de que não. Né? E eu vou utilizar o Spinoza como um instrumento para a gente pensar isso. E dentro dessa argumentação, quer dizer, a ideia que eu estou trazendo é que a gente está tão habituado a que institucionalizar signifique cerceamento da riqueza da vida, ou da vitalidade, ou da potência dos indivíduos, porque os nossos projetos de cultura e de civilização têm sido projetos calcados nesse projeto socrático de correção da existência. Então, a minha ideia, o que me parece, né, e que eu estou trazendo para partilhar com vocês, é de que existe um projeto moral e moralizante que está na origem, tradicionalmente, né, das instituições, do institucionalizar. Então, é como se, de uma maneira difusa, a nossa cultura, de uma maneira geral, já trouxesse como um pensamento, num certo sentido atávico, né, esse sentimento socrático de que ou a gente controla ou o resultado vai ser a catástrofe, o caos, né? E que então cada um de nós, né, e o homem de uma forma geral, acabasse sendo levado a buscar esse autocerceamento e viver nessa dicotomia entre um controle socrático e uma pulsão de vida, não no sentido freudiano do termo, né, uma pulsão dionisíaca, né, que só conseguiria se expressar na nossa vida através de transgressões ou de certas fases da vida onde fosse, dentro desse projeto institucional como um todo, onde fosse esperado que aquela expressão pudesse acontecer. Né? Então, o que o Spinoza traz de interessante para a gente pensar essa questão? No primeiro parágrafo do livro do Spinoza chamado Tratado Político, é um parágrafo assim, de uma página mais ou menos, e é o primeiro, quer dizer, então não precisa nem ler o livro, pelo menos esse primeiro parágrafo já vale a pena ler, né? Ele chama a atenção do seguinte, né? Que tradicionalmente
os políticos, os filósofos morais, eles tendem a condenar a natureza humana, no sentido de condenar as paixões, de condenar as emoções, os sentimentos, e de propor um ideal de natureza humana que não existe na natureza. Né? Quer dizer, um ideal de natureza que não é a nossa natureza. E ao fazer isso, que é uma atitude que se enquadra dentro dessa moral socrática, né, que eu quis apresentar no início, né? Ao fazer isso, o que se tem? Quer dizer, se tem, para usar termos da psicanálise, um ideal de ego inalcançável, por quê? Porque ele é posto, como desejável, e 2, mas é algo que não existe, não é real. Né? Quer dizer, então, recapitulando, com inspiração spinozista e nietzschiana, né? Nós nos afetamos, nós conhecemos por que nos afetamos, nós valoramos na experiência e, portanto, a partir dos nossos afetos. E o que acontece é que alguns afetos aumentam a nossa potência de agir e outros afetos, outras relações afetivas, ou outras relações com as coisas, outras interações, abaixam a nossa potência de agir, nos abatem. Né? Bom, a moral tradicional, ela sempre buscou condenar as paixões e pensar que a razão, ela poderia ser exercida sem nenhum tipo de afetividade. Então, que o ideal seria formular-se um mundo, ou uma natureza humana, ou uma conduta, que a ação humana seguisse regras que fossem determinadas de uma maneira puramente abstrata, por um raciocínio de um mundo e de uma natureza humana que não são reais. Então, o Spinoza diz, para a gente poder, de fato, pensar uma melhoria tanto política quanto existencial, né, essa melhoria seria uma melhoria afetiva. Então não seria uma correção da existência, onde só existimos nos afetando, mas sim uma possibilidade de compreensão de como que os nossos afetos funcionam, para que a gente possa melhorar a qualidade desses afetos. Então uma melhoria, digamos, na imanência, nas interações, e que não é uma melhoria de uma vez por todas, não é uma nova existência, é dentro da existência, como que a gente pode compreender o que nos abate, o que nos alegra, o que aumenta a nossa potência de agir, o que nos vitaliza, o que ao contrário nos entristece, para poder interagir com o mundo, com as coisas, com as pessoas de uma maneira mais produtiva, positiva, potente. E aí ele diz que os filósofos, né, e teóricos que propõem essa natureza humana puramente abstrata, como se ela fosse melhor do que a natureza que existe, na verdade, o que eles escrevem nada mais é do que uma sátira. Então, ele é forte na crítica, né? Ele diz assim, esse projeto moral, ele pode ser muito bonito na teoria, mas, na verdade, vou usar um outro termo, né? É uma piada, né? É uma bobagem. Porque não adianta ele propor algo que, num raciocínio abstrato, fosse maravilhoso, porque não é maravilhoso. Porque é um maravilhoso que não existe. Então, se a gente parte do princípio de que existimos na existência, né, na vida, no real, um maravilhoso abstrato e puramente abstrato, e que nega a natureza humana, e que, ao ser visto como o ideal e como maravilhoso, na verdade, por contraposição, já está instaurando um sentimento de que a realidade é ruim, de que a natureza humana é má, né? Quer dizer, que existe uma natureza humana supostamente essencial, transcendente, que é boa, mas que a natureza real é má. Então, esse projeto não é maravilhoso, ao contrário, ele só está servindo para abaixar, diminuir a nossa potência de vida e o amor que a gente possa ter pela existência. E como que o Spinoza utiliza essa compreensão, esse princípio, então, assim, de vamos afirmar e conhecer como somos para tentar
ao entender como somos e como a gente se afeta, né, tentar se afetar melhor. Como que ele utiliza isso? Assim como na filosofia dele, de um modo geral, ele faz um contraponto, né, ele se opõe nos pontos fundamentais a Descartes, que é um contemporâneo dele, né, na filosofia política, ele se contrapõe a Hobbes. Hobbes, como, né, a maioria de vocês deve saber, ou pelo menos conhecer essa frase, é autor da famosa frase, o homem é o lobo do homem. Né? Então, o Hobbes, ele parte desse princípio de que a natureza humana é má, de que o homem é o lobo do homem, e a partir daí ele propõe um contrato social, o famoso contrato social, que depois vai ser retomado com outras cores, mas ainda na mesma linhagem, num certo sentido, por Rousseau, né? Mas o Hobbes propõe um contrato social que basicamente propõe que, né, que se o homem é o lobo do homem, é preciso que cada indivíduo abra mão, num certo sentido, da sua natureza ou da sua individualidade, claro que eu estou dizendo com as minhas palavras, né, em prol de um suposto bem comum. Então, o que é interessante nessa descrição e nessa proposta do Hobbes é que ele apresenta a questão do convívio social possível e, portanto, das institucionalizações de uma forma dicotômica, no sentido assim, de opor indivíduo e bem comum. E essa dicotomia que retoma a dicotomia socrático-platônica do mundo das ideias e do mundo sensível, né? Porque o bem comum seria regrado por essa razão idealizadora, portanto, da ordem só do mundo das ideias, e os indivíduos seriam essa natureza bruta, animalesca, do mundo sensível. Né? Então, o bem comum deveria, a partir desse regramento racional no sentido tradicional da razão, impor seu imperativo aos indivíduos, e que, portanto, quer dizer, se queremos, o que está sendo dito é, se queremos conviver uns com os outros de uma maneira viável, né, é preciso que a gente se submeta a essa racionalidade geral e a um funcionamento coletivo, né, único. Bom. E o termo utilizado, né, é que nós precisamos, segundo Hobbes, né, ceder do nosso direito natural, ou ceder o nosso direito natural ao Estado, o famoso Leviatã, né, o gigante que vai proteger os homens, né, em prol dessa proteção. Então a ideia seria assim, eu abro mão da minha liberdade individual para obter a garantia estatal, e aí a gente pode acrescentar institucional, né, de uma forma geral, de uma proteção contra os demais indivíduos. Né? Quer dizer, então, ao invés da gente viver numa selva, né, acho que a selva, nem a selva é assim, mas enfim, dessa ideia que se tem da selva, né, dessa animalidade de um querer destruir o outro, a gente abre mão da nossa liberdade e é protegido por esse gigante, o Leviatã, que é o Estado, enfim. E aí eu estou passando isso para a ideia de instituições de uma forma geral. Né? Então, basicamente assim, em prol, aí a gente pode pegar qualquer instituição, né? De algum grau de ordem, estabilidade, segurança, proteção, eu abro mão da minha liberdade individual, seja no casamento, na família, na escola, nas instituições do Estado, empresa, igreja, etc. Né? Claro que essa ideia é extremamente familiar, né? Ela que vigora, né, nas nossas instituições e na nossa cultura. Né? O que o Spinoza critica nisso, né, antes de mais nada, é a ideia do direito natural. Né? O Spinoza enfatiza assim, que ele entende por direito natural a nossa própria potência de existir, que é o que em latim tem o termozinho, né, conatus. Né? Então, o que ele chama a atenção é de que assim,
se nós existimos, nós temos uma potência de existir. Essa potência de existir, e aí ele vai chamar essa potência de existir de direito natural, né? Essa potência de existir, ela é inalienável. Ou seja, por mais que cada um de nós possa acreditar nesse projeto hobbesiano, né, que depois é retomado tal qual pelo Freud no Mal-Estar na Cultura, né, portanto, acreditar que estamos cedendo a nossa liberdade, às instituições, a algum tipo de controle, etc., etc., no fundo, é inevitável que a gente continue com a nossa potência de existir. A única coisa que a gente está fazendo é criando uma dissociação, uma dicotomia e um conflito. Quer dizer, então, o que está sendo dito, né, nessa crítica espinosista é assim, esse modo de entender essa proteção institucional é um modo que intrinsecamente é fadado ao fracasso. Porque o nosso direito natural, a nossa potência de existir, por mais que a gente acredite que está se submetendo ao outro, que está submetendo essa potência ao outro, de alguma forma, mais fundamental, a gente não está. E a gente está só gerando insatisfação, impotência e, ao mesmo tempo, a gente está deixando de compreender, mais uma vez, os nossos afetos, nosso funcionamento, e ao deixar de compreender nosso funcionamento e sentindo esse mal-estar, essa insatisfação que vem justamente do fato da gente não estar se realizando como ser, né, como ser humano, como pessoa, como indivíduo, né, essa dicotomia ela já vai ser existencialmente problemática. Né, e aí sim, essas instituições vão tender a serem insuficientes e insatisfatórias. Bom, o que o Spinoza propõe é que, compreendido isso, que a gente possa pensar as instituições, ao contrário de pensá-las no modelo de um controle que se desejaria absoluto, né, a gente pensar as instituições como formas de organização que favoreçam a nossa potência individual. Então, a proposta dele é radicalmente oposta nesse sentido do que seria a instituição. Então, só para recontextualizar a nossa questão. A ideia do Spinoza não é assim, necessariamente instituição é ruim, mas é um mal inevitável. Né? E aí a gente ficaria entre, bom, ou eu quebro com as instituições e faço uma vida absolutamente singular, ou talvez até errante ou transgressora, etc., etc., ou eu me adapto a elas porque, enfim, são um mal necessário, né? E a tendência, né, que eu acho que isso é uma ideia familiar, seria algo entre esses dois polos. Né? Não, o que o Spinoza diz é que as instituições, elas servem, ou elas podem servir, para favorecer, para aumentar nossa potência de agir. Isso também, embora seja uma ideia menos familiar, também é compreensível e é uma ideia mais ou menos familiar. Em que sentido? Por exemplo, uma cidade, se a gente pensar, uma cidade sem nenhuma regra, é evidente que a cidade não vai funcionar. Né? Quer dizer, então, que existam regras, leis, normas, esses balizamentos, eles podem servir não só, ou não para controlar os indivíduos, mas ao contrário, para organizar o convívio social, né, o convívio entre as diferenças, entre as singularidades diferentes, e dessa forma propiciar um favorecimento dessas singularidades e dessas individualidades. Seria mais ou menos assim, existe até na psicanálise, né, um consenso, às vezes explícito, às vezes tácito, né, da importância do limite. Spinozianamente falando, me parece assim que muito mais importante do que impor limites é a gente desenvolver nossa potencialidade, nossa potência de vida, nossa potência de existência. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber o que a gente pode fazer, sentir, realizar, já é dado por si só o que a gente não pode. Porque
Ou seja, não é preciso impor limite. Ao contrário, que quanto mais a gente pode se expressar, pode se realizar, pode se sentir ativo na vida, mais a gente percebe o quanto a gente não pode. Então o limite ele é dado a partir de uma positividade da ação e não a partir de um cerceamento da ação. Então, dessa maneira, eu estou ligando nessa ideia, a ideia de que a gente pode conceber instituições que balizem as ações humanas, mas de fora, que a imagem geográfica, né, o espacial que eu tenho, é assim, de fora, como contornos, mas dentro dos quais cada um possa se sentir aí sim livre para ser, né, e para agir, para pensar, o que é totalmente diferente da ideia da proposta moral ou da proposta hobbesiana, que em geral acredita que é preciso que se exerça um controle de perto do indivíduo, porque se esse controle não existir, o indivíduo vai ser levado à sua própria destruição ou à destruição do outro. O que o Spinoza está dizendo é assim, que quanto mais você controla de perto, né, mais você cerceia esse direito natural, essa potência de existir, e aí sim é que vai existir uma reação mais ou menos catastrófica, mais ou menos violenta, contra esse cerceamento. E que, portanto, quanto mais você cria instituições que favoreçam a diversidade, a singularidade, que favoreçam esse exercício das nossas potencialidades, mais as pessoas vão se sentir realizadas e menos vão precisar reagir, né? Vão agir mais do que reagir. Em outras palavras, o que o Spinoza está propondo é que, assim, ao invés de existir um controle moral, que exista uma normatização civil, é o termo que ele usa, né? Quer dizer, que a gente possa estabelecer regras, normas, leis que sejam, que favoreçam a liberdade da potência de cada um no interior, né, desses referenciais largos, mas sem um controle das ideias, sem um controle moral. Né, seria mais ou menos assim, para a gente pensar esse controle moral, mais ou menos a ideia familiar, né, para a religião, assim, de que se peca até em pensamento. Imagina que controle absurdo, né? A pessoa está lá calada, não está fazendo nada, pensou alguma coisa e pequei em pensamento. É um controle moral interno, né? Persecutório. A pessoa não está livre nem consigo própria, né? Quer dizer, seria o oposto disso. E, num certo sentido, se a gente pensar, para ilustrar e tornar mais concreto esse pensamento, se a gente pensar, até as nossas instituições contemporâneas, jurídicas, ao mesmo tempo a mídia, etc., quando existe algum tipo de crime, o que é mais comum acontecer? Uma condenação moral, essa pessoa é má, não presta, é moralmente ruim, etc., etc. E, curiosamente, mas eu acho que que esses autores que eu estou trazendo, né, estão tentando mostrar que, paradoxalmente, faz todo sentido, curiosamente, ninguém é punido, etc., etc. Quer dizer, então, enfatiza-se a punição moral e alarga-se completamente algum tipo de retaliação civil. O que o Spinoza está propondo é o contrário. Assim, se os nossos afetos, se é impossível a gente se afetar sempre bem, se de alguma forma a gente se afeta mal também, a gente se abate, a gente tem todos esses afetos que a moral socrática buscou retirar da existência, inveja, ciúme, ganância, cobiça, etc., etc. E se de alguma forma, não estou dizendo que todos tenham, mas que é possível todos termos, né, e que num momento ou no outro a gente se percebe com algum tipo ou algum grau de ressentimento em relação ao outro, à vida, a coisas que nos fazem, se as coisas que nos desagradam geram em nós reatividade, então, em grau maior ou menor, isso está previsto como possibilidade na natureza humana. Agora, o que deve ser, de alguma maneira, cerceado para usar um termo da psicanálise, a passagem ao ato. Né? Quer dizer, que isso prejudique o convívio
um convívio social que favoreça a potência de agir de cada um. Normalmente, o que acontece é o contrário. É uma condenação moral como se o outro, só ele tivesse uma natureza ruim, e ao mesmo tempo, como no fundo se sabe que todos nós temos afetos ruins, digamos, para usar o termo, aí acaba se relaxando na parte normativa. Então, assim, bom, o cara, sei lá, mentiu, é corrupto, etc. Mas quem é que não, sei lá, deixou de lançar R$1 no imposto de renda? Aí pronto, como se fosse a mesma coisa, o sujeito roubar bilhões do dinheiro público e você deixar de lançar, sei lá, R$1 no imposto de renda. Só para dar um exemplo, quer dizer, então ao invés de pensar uma normatividade que funcione, a tendência é que exista uma censura moral que vem junto de um relaxamento do funcionamento civil. Bom, ainda dentro dessa ideia, eu vou trazer também um exemplo da psicanálise, mas pensando assim, os bebês, mais uma vez para esse contraponto, tentando trazer assim, uma compreensão mais concreta do que eu estou querendo dizer. Nos bons livros, que felizmente não são poucos, que tentam passar alguma compreensão para os pais de como funciona assim, o mundo dos bebês e cada idade e tudo mais, enfatiza-se sempre, acho que isso também é uma ideia mais ou menos familiar, de que é importante que os pais segurem a sua tendência, talvez, de ter muitas expectativas em relação aos bebês e às crianças pequenas no seu crescimento, para, ao contrário, permitir, o tanto quanto possível, que elas próprias tenham liberdade para se expressar, para se desenvolver e para serem o que são. Pela dificuldade de descrever o que isso quer dizer, o que é a gente ser o que é que eu estou trazendo esse exemplo dos bebês ou das crianças, porque eu acho que fica mais familiar, em termos assim, bem radicais. Eu acho que todo mundo consegue entender que uma coisa é o pai esperar que aquela criancinha seja um mini adulto, ou depois já um pouco mais velho, que siga o que os pais acham que é o melhor para elas, e outra coisa é deixar que aquela criancinha tenha uma liberdade de ser e que assim adquira um senso de responsabilidade, de segurança, se sinta segura para agir e descobrir os seus limites por si só, ao invés de estarem os pais, isso pode, isso não pode, e aí a criança insegura olhando para os pais, e aí, posso ou não posso? Então ela própria poder desenvolver essa relação com o mundo que, de alguma forma, é autorreguladora. E também, já adolescente, etc., um pouco mais velho, a mesma coisa, em termos de profissão ou de conduta moral, não, isso pode, isso não pode, e a gente também percebe, quer dizer, que quanto mais, num certo sentido, digamos, um adolescente se preocupa, o que meus pais esperam de mim, o que eles acham que eu deveria agir, menos ele tem a autonomia, que seria o que esses autores estão chamando de ética, de compreender naquela situação real, naquele instante relacional, o que é melhor, o que é pior. Por quê? Porque isso é, de alguma forma, intuitivo, isso é naquele momento que se percebe, não vem de uma moral universal, não vem de regras externas. Ao invés de eu seguir a minha intuição, eu vou cortar essa intuição nesse sentido, não só de uma intuição, mas de um conhecimento da realidade, o que o Spinoza chamaria de ciência intuitiva, que é um tipo de conhecimento superior ainda do que a razão, é um pouco assim uma razão posta no conhecimento do singular e, portanto, na experiência. Então, ao invés disso, não, eu fico paralisado pensando o que se espera de mim, o que seria um correto universal, ou o que seria aprovado pelo outro, pelos pais, nesse exemplo que eu estou dando, etc, etc. Bom, acho que é mais ou menos familiar que isso
não é muito bom, né, no sentido assim, de sequer eficaz. Né? Bom, a mesma coisa com os bebês. Né? É essa a ideia, né, que está por detrás, ou que é correlata a essa proposta espinosista que eu estou trazendo para a gente pensar a questão das instituições. Né? É que quanto mais uma instituição, e aí pode ser, repito, né, família, casamento, instituições políticas, associativas, coletivas, religiosas que seja, ou escolas e tudo mais, puderem ser esse continente para uma liberdade, e portanto para uma liberdade nesse sentido espinosista, né, para esse aumento da potência de agir intrínseca de cada um de nós, mas não vai se constituir essa dicotomia entre indivíduo e coletividade, ou indivíduo e instituição. Analogamente a esse exemplo que eu trouxe, né, do bebê, da criança, do adolescente, que vai percebendo por si só o que é favorável para ele, mas a partir, claro, de uma proteção. Né? Porque também, né, ainda no mesmo exemplo, se uma criancinha se sente muito desprotegida, ao contrário, ela vai criar mecanismos defensivos, vai reagir mais do que ser, para usar os termos do Winnicott, e aí vai guiar a sua conduta pelo medo e pelo que eu estou chamando de moral. Né? Ainda um outro exemplo análogo, né? Na experiência analítica, quando bem sucedida. Né? Obviamente não cabe ao psicanalista tentar nem dizer, nem conduzir o paciente a fazer o que o analista acha que é melhor. Né? Mas sim o quê? Favorecer, tentar de alguma forma contribuir ao favorecimento de que o analisando se sinta potente, mais seguro, mais confiante em relação a si mesmo e aos seus projetos e realizações, etc, etc, etc. Né? Então é mais um exemplo para a gente ilustrar essa ideia de instituição do Spinoza. A própria linguagem também é um outro exemplo. Né? A gente pode pensar a linguagem tanto pode cercear a nossa comunicação, quanto ao contrário, favorecer uma comunicação mais de nuance, um entendimento que não se dê, tal como socraticamente proposto, né? Ou, segundo a moral, de um consenso, de uma padronização, de uma igualização da diferença, mas ao contrário, servir para um entendimento no sentido de uma aceitação do outro e da diferença, de você usar a linguagem para expressar o que cada um de nós pensa e sente, e ao mesmo tempo entender a diferença do outro, ao invés de querer ou se submeter ao outro ou submeter o outro a nós. Né? Então acho que é essa a ideia, né, que eu tentei trazer, né, então para fechar a minha fala e a gente passar para o debate, de que a proposta que eu estou trazendo, baseado nesses autores, né, não é assim, como formular um projeto de invenção de uma nova instituição. E aí vamos pensar no abstrato, com a nossa razão dissociada do real, como que vai funcionar uma nova instituição e tentar impor a prática. Mas não, podem ser as instituições que já existem, mas a partir de um outro sentimento e de uma outra concepção de qual é o papel, qual é a função, qual é o porquê, a existência de uma instituição. Que seria, então, basicamente, ao invés de tentar controlar seus indivíduos em prol de um suposto bem, né, comum, em prol do que a filosofia vai chamar de telos, né, de um fim a ser alcançado e que seria melhor do que a própria existência, né, ao invés disso, pensar, conceber a instituição e cada instituição, né, seja em que âmbito for, mais íntimo, pessoal, ou mais social, coletivo, político, né, como formalizações, formas e regulações ou normatizações que possam servir de favorecimento para que dentro dela, sem esse controle absoluto, né, para que dentro dela coisas novas possam surgir, que as pessoas se sintam protegidas para ser e para se expressar. Né? E que, a princípio, quer dizer, o fundamento ontológico, né, que está por detrás disso é a ideia de que
e por isso que eu trouxe essa analogia, né, dessa questão dos bebês ou das crianças, do desenvolvimento humano individual, né, a ideia de que, tanto quanto isso é possível, ou seja, possível, e portanto é uma ideia assim, de uma mudança de filosofia, de encarar a institucionalização, né, tanto quanto isso for possível, menos cada indivíduo e as instituições como um todo vão se sentir cerceados e menos vão precisar reagir e, nesse sentido, menos vão precisar se defender, contra-atacar, né, e aí, aceitando essa existência, né, a existência, mas vai se favorecer, mas indiretamente, né, quer dizer, uma dissolução da necessidade, a gente pode botar entre aspas, desse indivíduo contra a instituição, né, dessa expressão individual contra a instituição. E, portanto, violência, etc., né, ganância. Quer dizer, então, os afetos passivos, né, eles estariam sendo trabalhados, não combatidos diretamente, mas, ao contrário, a partir de um favorecimento dos afetos ativos. Né? Bom, então vou parar por aqui e a gente passa para o debate. Boa noite, gostei muito da palestra e assim, eu teria 3 perguntas. Uma delas é o seguinte, você trata assim, com 2 paralelos, um termo, o ser, a realidade, e o outro uma abstração que é falsa. Aí minha pergunta é, por que essa abstração seria falsa? A segunda, será que uma abstração falsa não poderia transformar uma realidade, uma existência? E a terceira pergunta, você falou da afirmação do real, do existente, de abraçar a realidade. Como nessa ótica a realidade poderia ser transformada? Uhum. Então, as perguntas são ótimas, né? Porque justamente permitem dar esse fechamento, porque a minha intenção é responder essas perguntas, né? Então me dá a oportunidade de esmiuçar a ideia, né? Então, primeiro, a gente pensar assim, a abstração como falsa, até retomando outras ideias que foram apresentadas aqui no módulo, né? A ideia é assim, toda ideia que a gente tenha, e mesmo o que a gente possa conhecer do mundo, é sempre uma construção. Então, não se trata nunca de uma verdade transcendente. A diferença entre tipos de construção, de compreensão da realidade, e que é o que eu estou atribuindo ao que a gente possa chamar, junto com Spinoza, de ética e de moral, né, é que uma coisa é a gente compreender a realidade no sentido assim, eu quero conhecer o que se passa na realidade, como que a realidade funciona. Outra coisa é eu negar, é a tal da sátira que ele está acusando, é eu negar essa realidade, quer dizer, conhecendo ou não conhecendo, eu não quero saber como ela funciona, eu acho que não deveria ser assim. E ao invés de entender por que é assim, o quanto de natural existe nisso, né, eu vou condenar. E ao condenar é que se cria essa abstração, é nesse sentido que seria mais falsa, né, para retomar o que o Alexandre falou, né, essa abstração, em geral, é posta como a verdade da realidade. E aí essa verdade fica o cúmulo da mentira, porque é uma construção que se apresenta como não construção, como uma verdade absoluta, transcendente. Né? Bom, e aí, sendo assim, aí vem a segunda pergunta, né? Mas isso não poderia transformar a realidade? Bom, num certo sentido, transforma. A questão é para melhor ou para pior, né? Quer dizer, em termos de intenções, as intenções são sempre boas. Mas o que a gente pode questionar é como assim boas, né? Porque seria assim, a gente pode entrar nessa idealização e pensar assim, como seria bom se o mundo não tivesse nenhum tipo de sofrimento, se não existisse a morte, se não existisse doença, se não existisse fraqueza,
etc, etc, né? Mas isso é tão irreal que esse bom, por si só, já é um mal, digamos. Porque ele é um obstáculo a gente poder usufruir da vida. É um suposto bem que é completamente intolerante em relação à existência. Né? Então, para usar termos médicos, né? Assim, as reações adversas talvez sejam piores do que o objetivo do remédio. Né? Então, quer dizer, pode transformar a realidade? Sim, inevitavelmente alguma transformação vai gerar. Mas me parece evidente que esse tipo de sentimento, de postura, de atitude tem um prazo de validade, assim, que é o tempo que cada utopia dessa toma para se mostrar não só ineficaz em relação ao que se propunha, como, em geral, provocando os males que ela tentava impedir. Né? Então, a importância ou a urgência, para retomar o título do módulo, né, do sentimento trágico, me parece ser essa. Assim, que tal a gente parar um pouco de querer uma vida ideal e poder querer uma vida melhor nesse sentido, não idealizado, né, mas no sentido da qualidade do afeto, da qualidade das relações, que é a ideia assim... Ao invés de pensar numa outra humanidade, no sentido, né, da abstração, pensar assim, que tal a gente pensar na nossa humanidade no sentido do que é próprio ao humano, que é o que? A afetividade, a alegria, mas também o sofrimento, né, o prazer e a dor. E aí, nesse sentido, a terceira pergunta, como a realidade podia ser transformada? A partir do micro e a partir do afetivo. E eu diria mais, ela só pode ser transformada de uma maneira efetiva, concreta, assim, né, do micropolítico ou das relações. Seria mais ou menos pensar assim, se eu consigo, e o quanto eu consigo, que nunca é um absoluto, né? Ter relações éticas e de uma boa qualidade afetiva, de uma boa interação, nas quais eu estou me sentindo ativo, me realizando, vivo, e estou podendo, nessa interação, de alguma forma contribuir para que os outros que se relacionam comigo também se sintam ativos, vivos, se realizando. E isso incluindo a ideia de conflito, né? Porque cada um tem uma singularidade e, portanto, atritos vão existir. Mas de permitir isso que o Nietzsche chamou do agon, que é o conflito nobre, né? O combate, o embate nobre, que é o que? Bom, eu penso uma coisa, outro pensa outra coisa. Não é por isso que eu vou querer que ele seja exterminado ou que eu acho que eu tenha que mudar de opinião. Né? A gente pode conviver, mas conviver pela diferença e não por um aplanamento das diferenças. Né? Então, é dessa forma que eu penso uma transformação efetiva, que é diferente de pensar assim, uma transformação total ou absoluta. A gente sai dessa existência e passa para uma existência, enfim, perfeita. Não, o que é possível, mas isso é micro, né? Quer dizer, são relações melhores, momentos de uma qualidade afetiva e relacional e produtiva e de realização melhor. E é isso tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Paulo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu escutei você há aproximadamente 1 hora e teu esforço, tua vontade de querer manter o sonho, de querer manter a capacidade de sonhar. Eu coloco o seguinte para você como pergunta. Tudo que você pensa e o que você está acreditando aqui e agora, e o aqui e agora é o que você está construindo. Tá? Você acredita que se escapa de um ditirambo nietzschiano, bem conhecido, né? O martelo fala. Você deve conhecer, evidentemente. Eu quero só colocar as 2 primeiras frases e a pergunta é exatamente se o que você está sonhando acreditar, enquanto idealismo teu, se é capaz de escapar disso aí.
é seguinte: tu, meu querer, milagre para toda a angústia. Tu, minha necessidade, leva-me, ou qualquer coisa assim parecido, a realizar o que não é comum, o que é pequeno. Só essas duas. Eu colocaria até os vocábulos: querer e necessidade. Se você escapar disso aí, eu me dou por satisfeito de que você é um gigante. Bom, vamos lá. Mais uma vez, né, acho uma ótima pergunta, porque é uma ocasião de eu tentar me expressar melhor, né, com essa instituição que é a linguagem, né, para passar a ideia que eu tentei trazer. Tentarei, vamos lá. Bom, primeiro, não está na minha intenção estar propondo aqui um idealismo, né? Quer dizer, então, eu estou, na verdade, recolocando a questão no sentido assim, espero que a recepção do que eu esteja trazendo não seja uma recepção idealista, porque pelo menos na emissão a intenção não é essa, né? Ao contrário, pensando essa questão, né, de um milagre para toda angústia. O que eu tento trazer é a ideia justamente de que não existem milagres para toda angústia. E que, embora a gente possa viver muitos momentos, inclusive a maioria de nossos momentos sem angústia, e, portanto, eu discordo das filosofias que pensam que a angústia é a essência do homem, porque se for, não só eu, como relato de várias outras pessoas, a gente não é humano, porque, embora seja, para dizer com termos espinosistas, inevitável que num momento ou no outro a gente sinta angústia, a gente não está sentindo o tempo todo, algumas pessoas mais, outras menos, mas não é o tempo todo. Então, quer dizer, a gente teria a essência às vezes não. Não é. Então, discordo que a angústia seja a essência do homem, né? Para dizer em termos espinosistas ainda, né? Certamente essa teoria veio de filósofos angustiados, né? E que projetaram a sua própria experiência para um suposto universalismo. Mas o que eu quero dizer é que não existe milagre para a angústia e nem, diminuindo essa questão da angústia, para tristeza, sofrimento, etc. Então, o que eu acredito estar trazendo ao contrário, elementos para que a gente possa ter, individualmente, mais recursos para lidar com as vicissitudes da vida. E as vicissitudes, tanto e antes de mais nada, no sentido psicológico e pessoal, né, relacional, quanto no sentido coletivo, etc. Né? Agora, um ponto que me parece assim, interessante é essa ideia de realizar o que não é comum. Aí sim, faz sentido. Por quê? Porque o comum já é fruto de uma repetição dessa busca de uma idealização. Aí sim, de um idealismo. Então, o que me parece assim, que a realização do que não é comum não precisa, retomando a frase que eu tentei lembrar do final da Ética do Spinoza, não precisa ser um projeto, só tem valor o que não é comum. Não, porque vai ser espontâneo. Justamente por quê? Porque se a gente começa a deixar de lado um imperativo da grande utopia, ou da grande revolução, ou dos idealismos, a gente abre espaço para a singularidade. Então, a singularidade, o que não é comum, passa a ser favorecido e não buscado como um novo telos, uma nova finalidade, um novo projeto solucionador ou um novo milagre para a angústia. Né? Então, quer dizer, a minha intenção é essa, e esses autores que eu trago, justamente, eles não pensam que a natureza humana é boa e nem que a natureza humana é ruim. A natureza humana não é boa nem ruim. Quer dizer, pensar que a natureza humana é boa ou que a natureza humana é ruim já é aí sim uma idealização, já é parte dessa abstração que, no meu entender, não é eficaz, produtiva, etc. Né? Interessante, relevante. O que a gente pensa ser, o que a gente pode julgar a natureza humana como sendo boa ou ruim, já é fruto de uma afetividade nossa, ou de uma idealização que possivelmente, a ideia é que provavelmente está tendo dificuldade de lidar com o trágico da existência. A gente consegue, tanto mais a gente consegue lidar com o trágico da existência, mas eu acho que fica claro de que a natureza humana não é boa nem ruim. Eu vou dizer aqui, eu gostei muito dessa palestra. O que nós temos feito nesse ano de 2007? Né? Quer dizer,
Eu não sei se vocês estão acompanhando o percurso nosso, né? Quer dizer, seja no começo do ano a gente trazer informações sobre o aquecimento global, seja depois trazer, né, muito com os cariocas, muito com o Winnicott, né, pelo Bezerra, pelo Benilton Bezerra, um pouco daquilo que estava acontecendo na clínica, que é um lugar onde as pesquisas de opinião nascem com mais seriedade. Não é? E depois, com o André, começar a pegar o André Martins, pegar essa coisa de que analisar filósofos dos últimos 20 anos que têm pensado, não é, o mundo contemporâneo de uma forma diferente. Um pouco disso que nós temos feito aqui. Então, óbvio que o Nietzsche é uma referência, então vamos lá no Nietzsche, óbvio que o Spinoza é uma referência, né, mas nós estamos trabalhando, e eu creio que eles estão trabalhando, muito com os franceses. Né, óbvio que o Gilles Deleuze tem aparecido pouco, mas é uma referência, não é, que percorre tudo que nós temos feito aqui. E o Foucault é uma referência que percorre tudo que nós temos feito aqui. Né? E eu acho que no ano que vem a gente vai ficar muito mais nesses filósofos que acabaram de morrer nos últimos 3 ou 4 anos. Né? Mas, de qualquer forma, eu queria trazer algumas coisas aqui. Tudo que você tem falado aqui, novas formas de controle. Ou de que forma, né, nós podemos, entendendo o mundo contemporâneo de uma forma diferente, tentar agir sobre ele. Então, eu queria dizer, por exemplo, que no caso das empresas, isso tem acontecido de uma forma muito interessante. Né? Obviamente, com as referências da Google e da Microsoft. Né? Quer dizer, a Google tem colocado para administradores de empresa uma nova forma de gerenciamento empresarial, com mudanças imensas. Não é? Que todos nós estamos absolutamente perplexos estudando. Né? Então, é um pouco daquilo que você tem trazido para a gente aqui. Não é? Quer dizer, os indivíduos têm mais força, têm mais poder, as instituições, como as empresas, não podem mais controlar, não é, a produtividade, o desempenho, a performance, como controlavam antes. E aos poucos as ideias, os produtos, etc., nascem. Óbvio que você tem que ter toda uma forma de gerenciamento disso, mas muito diferente do que nós fazíamos até 10, 15 anos atrás. Pegar, por exemplo, as cidades, por exemplo. Está aqui em São Paulo o ex-prefeito de Bogotá. Não é? Tem uma belíssima entrevista na época, na Estuel, na Veja, não sei, nas revistas semanais aí. Está fazendo uma consultoria para o prefeito de São Paulo, o Kassab. E tudo que ele tem trazido, quer dizer, se uma cidade, depois de Barcelona, teve sucesso no controle, não é, da violência, foi Bogotá. Não é? E as ideias todas partem disso. Pega, por exemplo, a questão do rock, por exemplo. Né? A questão, por exemplo, dos táxis. Né? Então, tudo que ele faz lá não vem do Estado. Óbvio que chega no Estado. Mas é a mobilização da cidade para resolver a questão da criminalidade, da violência, da separação entre a Bogotá Norte e a Bogotá Sul, como aqui Campinas tem Norte e Sul, como São Paulo, como Rio, etc. Entendeu? Então, não terceira coisa, também essa questão, por exemplo, desse livro maravilhoso que todos nós devemos ler, que é o Tip Point, que é o ponto de desequilíbrio. Um livro simplérrimo, né, que fala de pequenas causas que têm grandes consequências. É disso, o livro inteiro é sobre isso. Não é? Quer dizer, é aquilo que eles chamam de marketing viral, não é por conta da internet. Não é? Então, essas coisas que você tem trazido, quer dizer, que eu acho assim, muito interessante, do que se trata nós não temos tido sucesso. Essa aqui é a verdade. Não é? Seja nas instituições. Como as instituições socializam, como as instituições criam valores, como as instituições controlam. Não é? Então, se há um problema que nos aflige, é a violência urbana. Eu fico pensando, vendo você falar aqui, se tudo que tem acontecido na periferia, ou se tudo que tem acontecido na periferia por conta da violência que nos atinge aqui, mas pensando também no Congresso Nacional, etc.,
se tudo isso não é uma reação a uma forma equivocada de como nós tratamos assim, as instituições, de como as instituições, até aqui, inclusive o Estado, controlaram os indivíduos. Não é? Então, eu só para discordar de você. É impressionante o que a literatura... Onde você vai, nas cidades, pega o que aconteceu em Nova York, por exemplo. Né? O êxito de Nova York, ele começa a utilizar instrumentos de controle da cidade que não passam mais por tudo aquilo que nós fizemos, de força para a polícia, Não. Então, óbvio que Bogotá teve mais sucesso, mas o que aconteceu em Nova York também é absolutamente diferente. Então, esse livro maravilhoso que está aí, que chama um nome horroroso, não sei o que, do Oceano Azul, a onda do Oceano Azul, não sei o que das quantas, que foi o primeiro lugar nos Estados Unidos. Então, também começa com o primeiro capítulo, é sobre Nova York. Então, e aí, então, quer dizer, o mundo, quer dizer, isso que você está trazendo, é maravilhoso que o Spinoza tenha vivido há tanto tempo, né? E que nós tenhamos descobrindo que nós possamos utilizar o Spinoza 300 anos depois, né? Uma maluquice. Muito obrigado. Bom, alguns comentários, né? Gostei muito do comentário o que esses autores estão trazendo, o Spinoza, mas que o Nietzsche dá um nome, é pensar a Gênese. Né? No sentido do quê? Porque até então, com essa postura, né, que eu estou nomeando de moral, se pensava em condenar o que supostamente estava errado e tentar consertar o que estava errado a partir de uma imposição, de uma idealização que seria também supostamente melhor. Né? Sem entender a gênese, ou seja, na experiência, na realidade concreta, o que está gerando o problema. E eu acho que o que está acontecendo agora é essa compreensão de que se existe alguma coisa que está insatisfatória, ou prejudicial, ou ruim, é preciso entender por que aquilo está existindo. Então não é mais a causalidade linear, não é mais, para usar um termo de um texto do Foucault, falando de Nietzsche, não é mais buscar um ponto de origem, mas sim entender qual é a gênese histórica, afetiva, conceitual, real, que está fazendo com que aquele efeito apareça nos dias de hoje, como, por exemplo, a violência. Em vez de tentar pensar assim, vamos combater diretamente a violência, é pensar assim, qual é a gênese da violência? E aí a gente tentar mudar esse quadro que está na origem, mas na origem de gênese, né? Quer dizer, na origem desse desenvolvimento que vai levar à violência. E por aí vai. Né? Então, um outro termo que aí eu tiro da psicanálise com uma leitura winnicottiana, né? É o termo de transmissão. Porque a educação também sempre foi pensada como o quê? Eu bolo no meu mundo das ideias quais são os conteúdos que, se impostos às pessoas, vão supostamente gerar um mundo melhor, ou pessoas melhores. Só que o próprio ato de impor, e o próprio ato de ter valores absolutos e estáticos, já gera um mundo pior, porque já coíbe a pessoa, já cerceia a potência de existir da própria pessoa. Então, essa ideia de transmissão é justamente o quê? É que a interação, na experiência, essa interação afetiva e vivencial, é que passa, de fato, quais são os valores das outras pessoas. Né? Exemplo, pais e filhos. É também uma ideia super familiar. Pais que dizem, mas eu sempre tentei passar os melhores valores para os meus filhos. Mas na transmissão, o que vai ser passado é pela transmissão, não é pela imposição de valores supostamente maravilhosos. Então, se na interação afetiva existe, por exemplo, uma falta de disponibilidade afetiva, o que a criança está vivenciando é uma precariedade de se sentir importante, querida, amada, etc, etc, etc. E aí ela vai reagir a essa privação. Então não adianta tentar dizer, existe o bem, né, siga o bem, etc, porque o afeto dela não vai estar nesse sentido. O Winnicott ele diz isso num texto ótimo, que é Moral e Educação. Ele fala assim, se essa transmissão afetiva tivesse sido bem passada, né, para o bebê, para a criança pequena e assim por diante, aí pode ter moral, educação, o que for, porque o resto entra como um complemento.
Mas a vivência da criança é de, assim, basicamente, né, suficientemente amor à vida, respeito ao outro, respeito à diferença, mas por uma questão vivencial e afetiva, não por imposição de que isso é o melhor, abstrato, etc. Né? Bom, e então eu concordo que, de uma forma geral, o que fica patente hoje em dia é que os problemas mais graves, né, da dita civilização vêm mesmo de uma insuficiência, de uma forma equivocada de tratar as instituições e antes disso, né, quer dizer, esse maltratamento das instituições já como um reflexo desse projeto moral de correção da existência. Então eu acho que é nesse sentimento que a gente pode trabalhar e tentar sentir de outra forma o nosso estar no mundo. Né? Bom, e uma última palavrinha sobre Spinoza. Ele viveu em 1600, escreveu a Ética em 1670, 75 mais ou menos. Ele foi absolutamente incompreendido pela grande maioria dos contemporâneos dele e pela história da filosofia posterior. Né? Então, assim, ainda mais do que Nietzsche, ele, que é o termo que o Nietzsche descrevia a si próprio, ele foi um pensador póstumo. Justamente por quê? Porque ele está no início da modernidade, junto com Descartes, a modernidade nascendo, ele está ali na dobradiça entre a Idade Média e a modernidade, criticando a Idade Média, mas ao mesmo tempo criticando a modernidade que ainda nem tinha começado. Na crítica que ele fazia a Descartes, que é um dos fundadores da modernidade. Então, foi só com a decadência, ou a derrocada, ou a explicitação da insuficiência da modernidade, a insuficiência histórica, a crise histórica da modernidade, que Spinoza começa a ser compreendido. Então, ele, de fato, apesar de ter escrito no século XVII, ele é um autor totalmente contemporâneo, né? Totalmente contemporâneo, e que, portanto, traz um pensamento e instrumentais conceituais que faz sentido que não tenham sido nunca compreendidos ao longo, né, desses quase 300 anos que nos separam dele. Né?